Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 23 de fevereiro. Agora na Espanha, 11 horas e 32 minutos. No Brasil, 7h32 da manhã. Eu tô no gráfico diário, ancorado pela banda de VWAP mensal. Vocês vejam que até no diário a gente já está engolfando aqui, ó. O corpo real desse candle vendedor está fortemente abraçado pelo corpo real vendedor de ontem. Ontem foi icônica a movimentação. O BTC foi lá prestar continência para a própria VWAP mensal. Fizemos a mínima ontem em 23.574. Vocês vejam a importância dessa... as VWAPs, elas não são médias móveis simplesmente. Elas são algoritmos. É uma média ponderada pelo volume financeiro. Vocês não vão encontrar esse indicador em termos acadêmicos há muito tempo atrás, porque foi preciso a evolução das plataformas para que houvesse a possibilidade de se calcular uma média ponderada pelo volume financeiro. Então não é um indicador antigo, por assim dizer, já que foi preciso que as plataformas evoluíssem, tecnologicamente falando, para se calcular uma média ponderada pelo volume financeiro. Isso aqui é um algoritmo, não é muito mais do que uma média móvel. E boa parte da liquidez do mundo cripto advém de transações automatizadas que levam em consideração esse algoritmo. E vocês vejam que a gente foi prestar continência para a VWAP mensal. Se a gente olhar no 4 horas, ancorado agora pela banda de VWAP semanal, depois de ter estressado aqui o patamar da VWAP mensal, como eu mostrei ali no diário, agora eu estou no 4 horas, a gente rapidamente voltou para onde? Para a VWAP semanal, que recuou, estava lá em 24.700, recuou para 24.500. A gente bateu ali, fizemos a máxima ontem, né, nesse retorno em direção ao VWAP semanal em 24.599, 24.600, e ela bateu, agulhou um pouco para cima e recuou. E agora a gente está orbitando aqui o patamar da VWAP semanal. Mas a primeira tentativa normalmente é falha, a partir da segunda, terceira, quarta a gente consegue superar. E se romper a VWAP semanal, na minha leitura só vai parar aqui nas uppers. Vai testar aquele patamar que é o número de ouro. 24.250, que foi o patamar testado uma, duas, três, quatro vezes, e se romper só vai parar em 30 mil dólares. Então, principalmente para os shortados, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, que a BTC, agora que ela voltou a namorar o patamar da VWAP semanal, se ela romper, ela só vai parar lá no 30 mil. Agora eu tô no diário aqui no Squeeze. Vocês vejam que mesmo com essa violenta correção de ontem, a BTC basicamente ora transita por cima do canal de Keltner, ora pela banda superior. A agulhada de ontem nem encostou na mediana do canal de Keltner. Meio que visitou aqui a linha superior da nuvem na projeção, mas ainda não descaracterizou a nossa onda 3, que segue plenamente vigente. Na seara fática, a NBA agora vai fazer parceria com uma fintech chinesa para lançamento de NFTs na China. É o novo normal. Reguladores canadenses estabelecem novas regras para plataformas criptográficas ainda não registradas. Há uma série de restrições, como, por exemplo, a possibilidade de alavancagem. Ou seja, é o novo normal, a regulamentação chegando forte e itens do Titanic estão sendo tokenizados como NFTs em nova parceria. É o como vai caminhar essa indústria. Rapidamente, imóveis do mundo real serão NFTs. Nós seremos NFTs para as redes. Então, a existência on-chain é só uma questão de tempo. Não só para indivíduos e, assim como imóveis, agora itens de interesse histórico ou até arqueológico serão tokenizados no mundo cripto. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed, pela ata de ontem, da reunião que aconteceu em 1º de fevereiro, está inclinado a fazer mais altas. Eles não vão aumentar a agressividade com que essas altas vão se desdobrar. Eles, a maioria do board do Fed apoia
o aumento em 0,25%, que está se desdobrando nesse momento, mas alguns defendem um target final mais alto. Vamos ver como isso vai impactar. E a inteligência norte-americana considera a informação de uma potencial transferência de armas da China para a Rússia. Se essa informação da inteligência for confirmada, vai azedar ainda mais a relação sino-americana. E o alto comando militar ucraniano avisa e antecipa que vem uma salva de ataques russos se encaminhando. Isso vai acabar aumentando a tensão ali na guerra russo-ucraniana, que já não é pequena. Vamos ver se essa guerra não escala para um eventual nível nuclear, já que no discurso do Putin anteontem, ele avisou que o pacto nuclear com os Estados Unidos está rescindido unilateralmente por ele, o Putin. Enfim, gente, a BTC segue acumulando essa explosão dos orçamentos militares dos países ocidentais. Na minha leitura, só vai beneficiar a BTC. Os déficits orçamentários da zona do euro e dos Estados Unidos da América, com essa mega corrida armamentista nuclear que o Putin está impondo ao Ocidente, só vai facilitar o caminho da BTC em direção a algo acima de 100 mil dólares. A gente bateu uma vez aqui no patamar da VWAP semanal, duas. A partir da terceira vez fica mais factível. Se romper com força 24.600, só vai parar nas uppers aqui para buscar o número de ouro, que é 24.250, que foi testado uma vez, duas vezes uma vez no dia 16 de fevereiro, duas vezes no dia 19, no dia 20 de novo, no dia 21, antes dessa queda de novo. E agora, se romper aqui o patamar da VWAP semanal, vai buscar o número de ouro, que é 24.250. Se romper, aí só para em 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.